As imagens impressionantes mostram um tornado de fogo gerado na sequência das correntes de ar quente durante o violento incêndio de Moimenta da Beira, entretanto controlado. O momento foi captado durante o fim de semana, mas um fenómeno semelhante aconteceu durante a tarde de segunda-feira na Covilhã. Fenómenos raros, mas que acontecem na sequência dos violentos incêndios que assolam o território nacional. O incêndio da Covilhã entrou em fase de resolução, mas centenas de operacionais mantêm-se no terreno para evitar reacendimentos, como o que aconteceu em Vila Real na segunda-feira. Dado como dominado por duas vezes, o incêndio regressou em força, afetando zonas de mato e pinhal. O fogo lavra já há mais de 10 dias. Também no concelho de Trancoso, as chamas continuam sem dar tréguas. O incêndio é, por esta altura, o que mais meios reúne, com centenas de operacionais no terreno e vários meios aéreos. Em Taboaço, no distrito de Viseu, o fogo apresenta uma frente ativa numa zona de difícil acesso. O trabalho dos operacionais no terreno tem sido amplamente dificultado pelas altas temperaturas. 12 distritos de Portugal continental encontram-se sob aviso laranja devido ao calor, a maioria até ao final do dia de quinta-feira. Para ajudar no combate, chegaram 2 aviões Canadair vindos de Marrocos, pedidos ao abrigo do mecanismo de cooperação bilateral com Portugal, de forma a colmatar as avarias nos aviões do dispositivo de combate português. Um incêndio florestal perto da capital espanhola, Madrid, matou uma pessoa e obrigou à retirada de centenas de residentes. O fogo em 3 cantos consumiu 2 complexos habitacionais, com um homem a ter morrido na sequência de queimaduras graves. O fumo alastrou à cidade vizinha de San Sebastián de los Reyes, onde os moradores foram aconselhados a fechar as janelas e as portas e a ficar longe do incêndio. De acordo com o representante regional, as chamas avançaram cerca de 6 km em menos de 40 minutos. Os bombeiros conseguiram conter o fogo na manhã de terça-feira, com a ajuda de pelo menos 14 equipas e 3 helicópteros. Tengo una amiga que se le ha quemado toda la casa, la hípica, se la ha quemado la casa entera. El negocio, su negocio, su restaurante, su casa, todo se la quemó. Devido ao avanço dos incêndios, cerca de 2.000 pessoas foram obrigadas a abandonar as zonas ameaçadas no sul de Espanha. No que toca aos fogos, o país está a enfrentar um dos piores verões da sua história recente. Foi assim que ficaram as ruas de várias localidades do sul do Japão depois das chuvadas dos últimos dias. Na província de Kagoshima, a polícia já confirmou a morte de uma mulher de cerca de 30 anos. Foi encontrada sem vida na própria casa, que desabou após um deslizamento de terras. Há vários desaparecidos em diferentes pontos da ilha de Kyushu. No município de Fukuoka, surgiram relatos de pessoas arrastadas pela força das águas. Os aluimentos destruíram carros e habitações. Foram dadas ordens para que se retirem de casa dezenas de milhares de pessoas na província de Kumamoto, onde os militares estão a distribuir água potável. As tempestades atingiram o Japão durante a semana de um importante feriado budista. Vários serviços de comboios locais e de alta velocidade foram cancelados. Foi emitido um aviso de chuva forte para Kumamoto, onde a intempérie deve manter-se até terça-feira. Uma pessoa morreu e dezenas ficaram feridas após um terremoto de magnitude 6.1 atingir Balıkesir, na Turquia, no domingo à noite. Mais de uma dúzia de edifícios desabaram, com as ondas de choque do abalo a terem sido sentidas em Istambul. O ministro do Interior do país disse que um cidadão de 81 anos perdeu a vida após ser retirado dos escombros de um edifício. Pelo menos outras 29 pessoas ficaram feridas, mas não estão em estado grave. As autoridades afirmaram que os esforços de busca e resgate já foram concluídos, sem sinais de danos graves ou de mais vítimas. No entanto, imagens e vídeos captados no terreno mostram vários edifícios destruídos. A Turquia, que se situa sobre várias falhas geológicas importantes, é propensa a terremotos. Em 2023, um sismo de magnitude 7.8 matou mais de 50.000 pessoas.
Este mês de julho foi mais um mês anormalmente quente, com várias regiões da Europa a atingirem novos recordes de temperatura, segundo o último boletim climático do Serviço Copérnicos da União Europeia. Na Europa, a temperatura média de julho de 2025 ficou ligeiramente acima dos 21 graus, ou seja, 1,3 graus acima da média de julho de 1991 a 2020, o que faz deste o quarto mês de julho mais quente de que há registro. Julho de 2025 ficou 1,25 graus acima do nível pré-industrial a nível global. Foi apenas o quarto mês nos últimos 25 com uma temperatura a menos de 1,5 graus acima deste nível. Significa isso que os objetivos do Acordo de Paris falharam? A resposta curta é não. Para tal, os níveis têm de ser ultrapassados durante pelo menos 2 décadas. The Paris Agreement refers to a long-term average temperature of 1.5 that shouldn't be exceeded in order to avoid the most catastrophic and irreversible consequences of climate change. What we have seen over the past couple of years is temporary breaches of this limit. But once we have reached this 20-year average global temperature above 1.5, that's when we can consider that we have exceeded the limit of the Paris Agreement. Esta tendência de aquecimento a longo prazo está diretamente relacionada com a acumulação de gases com efeito de estufa na atmosfera. Por outras palavras, as alterações climáticas não pararam. Em toda a Europa, os efeitos desta situação estão a ser testemunhados, desde o calor extremo às inundações catastróficas que afetaram vários países este verão. Segundo os especialistas, a tendência não vai parar enquanto se continuar a emitir gases com efeito de estufa. And even if at some point in the next few years we might reach this 1.5 degree limit set by the Paris Agreement, we must continue doing everything we can to cut greenhouse gas emission. As we often say, every fraction of a degree matters. Se as emissões de gases com efeito de estufa não forem estabilizadas ou reduzidas, os especialistas alertam que o mundo deve preparar-se para novos recordes de temperatura. A Estónia instalou portões e barreiras nos 3 postos fronteiriços com a Rússia. Tallinn diz que agora consegue travar a circulação de peões e veículos em poucos segundos. As medidas foram implementadas depois de Moscovo ter permitido que cerca de 30 pessoas tentassem entrar na União Europeia sem os documentos necessários. Aconteceu em dezembro de 2023 na passagem Estónia de Narva, a norte. Me ei saa kunagi välistada ränderünde situatsiooni oma piiridel. Sellistes situatsioonides kindlasti füüsiline taristu aitab meil reageerida operatiivselt ränderünde juhtumitele ja epäseaduslikud piiriületused tõkestada. Nos últimos anos tem havido tentativas ilegais de cruzamento da fronteira. Recentemente, um homem da Letónia, embriagado, tentou passar à pressa de moto pelo posto de Lohamá, no sul da Estónia. Queria entrar na Rússia sem parar. Foi travado graças ao novo sistema. As obras custaram 3 milhões de euros. No mês passado, foram também instalados portões na ponte de Narva entre a Estónia e a Rússia. Apesar das semelhanças culturais e dos avanços tecnológicos, a diferença de produtividade entre a Europa e os Estados Unidos não só persiste, como está a aumentar. Falámos com David Ochietsky, especialista no mercado das novas tecnologias, que foi recentemente coautor de um relatório que analisa o desenvolvimento económico nos 2 lados do Atlântico. Duża część giełdy amerykańskiej to są 7 największych spółek związanych z technologią. To ma ogromne przełożenie. Myśmy jako Europa troszeczkę nie wykorzystali tego. Stany dużo lepiej sobie radzą z kryzysami, a właściwie z wychodzeniem z kryzysów i następowało zawsze przyspieszenie u nich w tej produktywności. A principal razão para o fraco desenvolvimento económico é a falta de investimento. Patrząc na dekadę w Europie, kapitał dostępny do takich bardziej ryzykownych inwestycji związanych chociażby z nowymi technologiami był między 5 a 7,5 razy większy w Stanach niż w Europie. No nie da się tylko oszczędzać, zaciskać pasa przez dekadę, to nie jest jedyny sposób, żeby gonić Stany Zjednoczone. As empresas europeias com receitas superiores a 10 milhões de dólares por ano estão a agir de forma semelhante à dos Estados Unidos,
O problema está nas mais pequenas. Firmy, które są w przedziale między 1 a 10 miliardów dolarów, mają 3 razy mniejsze szanse na wdrożenie AI skutecznie i wykorzystanie go, a najgorzej jest w przedziale, jeśli chodzi o Europę, między 1 miliardem a 2,5 miliarda. One dużo gorzej sobie z tym radzą, dużo mniej inwestują. O relatório de Mário Draghi sobre o futuro da competitividade europeia diz que a inteligência artificial poderia ser a oportunidade da Europa para reduzir o fosso, mas também aqui a situação não é simples. Z jednej strony 95% pracowników w Europie rozumie korzyści z Gen AI, z drugiej 2/3 boi się o utratę pracy, 3/4 wskazuje na brak dostępnych narzędzi w pełni udostępnionych w firmach do tego, żeby z tego korzystać. Face à crescente concorrência global, a Europa enfrenta o desafio de manter o ritmo da inovação e da digitalização. Para não ficar atrás dos Estados Unidos e da China, terá de investir mais em novas tecnologias. O senador conservador colombiano e candidato presidencial Miguel Uribe Turbay morreu esta segunda-feira, mais de 2 meses depois de ter sido baleado num evento de campanha. Uribe é candidato oriundo da oposição de direita, foi baleado no dia 7 de junho e submetido a várias cirurgias antes de falecer. Este assassínio às mãos de um adolescente de 15 anos foi o primeiro ato de violência política na Colômbia em mais de 30 anos.